E aí, pessoal, estamos aqui com a nossa última aula desse curso de Fundamentos de Cálculo, Limite e Continuidade, parte 2. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos iniciar o fim, por enquanto. Vamos lá. Bom, hoje a gente já vai começar a partir da teoria. A gente já problematizou essa noção de continuidade a partir da aula passada, né? A gente viu ali que tem certas funções que elas têm saltos. Existem três condições de continuidade. A primeira é estar definida a função em todos os pontos do domínio. A segunda é que os limites laterais existam e sejam iguais. E, naturalmente, tendo esses limites laterais iguais, o limite da função irá existir. E o terceiro é que o limite da função, quando ela se aproxima do ponto de tendência, seja igual à função aplicada no ponto. Essa terceira condição é uma condição muito importante, porque ela vai nos possibilitar entender uma coisa interessante no último ponto desse curso, que é o teorema do confronto. Tá? Sobre a continuidade de funções. Haverá vezes em que a gente não vai conseguir se pronunciar acerca da continuidade da função, sobretudo se a primeira condição não for satisfeita. Ou seja, se a gente não tiver o valor da função quando ela é aplicada num determinado ponto de tendência e a gente quiser saber se ela é contínua nesse ponto, vamos supor, por exemplo, a função 1 dividido por x menos 1, tá? Por exemplo, se essa função, naturalmente o domínio dela exclui o ponto x igual a 1, porque se joga lá 1 dividido por 1 menos 1 dá 0. 1 sobre 0, né, não está definida a divisão por 0. Mas você atribui um valor para isso, né, a sua função ela tem esse valor definido para quando x for igual a 1. Aí você pode falar sobre a continuidade da função. Se a função não estiver definida nesse ponto, você não pode falar sobre a continuidade dela, tá bom? É importante que a gente entenda isso. Não dá para dizer que a função é contínua ou descontínua, porque a gente nem sabe quanto é que é o valor ali, então a gente não tem como saber, tá? Então é importante que você lembre-se disso, tá? Então, a primeira coisa, vamos voltar aqui à definição de continuidade, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Uma função é contínua no ponto x igual a c se ela está definida para esse ponto, ou seja, o valor de y de c está definido. Os limites laterais em C são iguais, ou seja, o limite pela direita e o limite pela esquerda dessa função são iguais, e naturalmente eles existem, né? E aí o limite com x tendendo a C vai ser o mesmo valor desses dois limites. E o limite da função no ponto C é igual ao valor da função no ponto C. Tá? Ou seja, o limite de y de x quando x tende a C é igual a y de C. Nem sempre isso vai acontecer, como tem sido mostrado em alguns exemplos na sala de aula presencial. Tá? Então, a função... por isso que é importante que a gente saiba quanto é que é o valor da função em C, tá? Justamente para que a gente possa dizer. Se ela é contínua, ela satisfaz essas três condições. Se ela for não contínua, ela não satisfaz alguma dessas condições e a gente pode se pronunciar sobre ela, dizendo, olha, o valor está definido e é diferente, tá, do valor y de c. Tá? É diferente do valor do limite. Tá? O y de c é diferente do valor do limite. Então, aí você tem como se pronunciar acerca da continuidade, mas a função precisa estar definida no ponto, você precisa ser capaz de determinar os limites laterais, e esses limites laterais devem existir, né? O limite da função no ponto C é igual ao valor da função no ponto para uma função contínua. Se ela não for descontínua, aí pode ser que os limites laterais não sejam iguais, em geral é assim que acontece, tá? Os limites laterais podem ser iguais, mas o valor do limite da função não é igual, tá? Mas essas três condições são necessárias para a continuidade. Então, isso aqui é uma revisão da aula passada. Bom, para as funções seno e cosseno, na aula passada a gente viu as funções exponencial, né, e logarítmica, que elas são contínuas para, digamos assim, com determinadas condições. O seno e o cosseno também. Elas são funções contínuas, estão definidas para qualquer x entre 0 e 2 vezes κ. Tá? Para evitar o demônio da quinta série que vocês tanto adoram, eu coloquei capi para que vocês não fiquem quando ficasse ao contrário, tá? E aí, lá ele, tá? Então, entre 0
e 2k vezes π, ou seja, um múltiplo aí inteiro, onde k é um número inteiro de π, a gente tem essas funções definidas e elas são periódicas. Elas são periódicas porque depois de 2π, tá, elas se repetem. Então, de 0 a 2π, elas têm um formato que se repete entre 2π até 4π, entre 4π e 6π, e etc. Assim por diante, até 2kπ, quantos k você queira colocar. As funções seno e cosseno têm limites existentes em quaisquer pontos do domínio, ou seja, primeiro, elas são definidas para quaisquer desses pontos. Elas têm limites que existem para quaisquer desses pontos, esses limites laterais são iguais, e o valor do limite do seno e do cosseno em diferentes pontos é igual ao valor das funções. Então, se você fizer aqui, ó, o limite do seno de x para quando x se aproxima de c, vai ser seno de c, e o limite de cosseno de x, quando x se aproxima de c, é cosseno de c. Se você não consegue compreender isso, vá aplicando, escolha pontos arbitrários, como, por exemplo, x igual a π sobre 2. Aí você vai aplicando pela esquerda e pela direita, se aproximando de π sobre 2, para você constatar isso, tá bom? Então, se você não quiser fazer, eu faço para você e te mostro aqui, olha. Por exemplo, vamos aproximar x de zero, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com π sobre 10. π sobre 10 é 0,31. O seno de π sobre 10 é aproximadamente 0,31. O seno de π sobre 100, tá aqui, ó, π sobre 100 é 0,031. Então, ó, seno de π sobre 100, 0,031. Seno de π sobre 1000, ou seja, diminui mais ainda, olha. Então, estou chegando mais próximo ainda de zero. Ele vai, ó, 0,0031. E o seno de π sobre 10.000, tá? Seno de 0 π sobre 10.000 é 0,00031, seno desse valor é 0,00031. Eu não coloquei o 31, mas existe uma aproximação que a gente pode demonstrar, mas não é o caso, não é o escopo desse curso, que para valores pequenos de ângulo, próximos de zero, o seno do ângulo é igual ao próprio ângulo, tá bom? Então, no limite em que x tende para zero, tá? O seno de x tende a zero, que é o mesmo valor de seno de zero. Então, seno de zero é uma função contínua porque satisfaz as três condições de continuidade. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para o ponto 1. Então, ó, eu vou aproximar o x de π sobre 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, π sobre 10, aí eu vou dobrar isso aqui. π sobre 5, eu não vou dobrar dessa vez, mas eu vou multiplicar aí de tal forma que a gente tenha 4, né, π sobre 4 e π sobre 2. Então, ó, π sobre 10 é 0,31, π sobre 5 é 0,62, π sobre 4 é 0,78, π sobre 2 é 1,57. Professor, mas o π não é um irracional? Eu disse, é um irracional. Eu estou aproveitando só as duas primeiras casas decimais para a gente fazer conta. Mas é óbvio que π sobre 10 não é 0,31, tá, gente? Ele é 0,314, 15 e tantos números quanto queiram. A gente trunca aqui para facilitar a contagem, tá? Seno de π sobre 10 é 0,31. Quando a gente muda para π sobre 5, aumentando esse ângulo, aproximando-o de π sobre 2, aí a gente já aumenta aqui o valor. Então já vai para 0,58. π sobre 4 é 0,78. O seno desse valor já aproxima de 0,71. E se você botar o valor derradeiro de π sobre 2, né, que é 1,57, o seno de π sobre 2 fica 1. Então a gente vai aproximando x de π sobre 2, o seno de x vai se aproximando de 1. É isso que é um processo de limite. A gente vai correndo aqui no eixo x e vai vendo para que valor a função vai tendendo. Significa que a função vai ter o valor naquele ponto? Não necessariamente, tá? Mas ela se aproxima desse valor. Se você se aproximar de um determinado valor e não encostar nele, e você pode chegar tão próximo quanto você queira dele, mas não nele, a função vai se aproximar arbitrariamente também desse ponto que é o seu limite, tá? Então, é importante que você entenda isso, que o limite é um processo aproximativo. Assim como uma função é uma relação entre variáveis, o limite é um processo aproximativo em que você aproxima a variável independente de um determinado valor e a variável dependente vai se aproximando de outro, sem necessariamente chegar nesse valor, tá bom?
A mesma coisa nós fazemos para o cosseno. Para quando o x se aproxima de zero, o cosseno de x se aproxima de 1. Tá? Nesse caso, como a função é contínua, como o seno e o cosseno são contínuos, o valor vai ser igual, mas não necessariamente isso precisa acontecer. Tá? A gente viu em algumas questões do questionário passado a, 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 o fato de que o limite era diferente do valor da função. Então a gente não salto lá. Por quê? Porque a função era descontínua. Então, o limite ele tem uma interpretação, que a função se aproxima daquele ponto, mas não necessariamente vai assumir aquele valor naquele ponto. Tá? Então, no questionário 14, você tem exemplos dessa natureza. Então, ó, π sobre 10 é 0,95. O cosseno de π sobre 10 é 0,31. Cosseno de π sobre 100 é menor ainda. Tá? Ó, não sei porque que deu 0,95 aqui. Tá? Eu já peguei errado isso aqui de algum lugar. Não é 0,95, tá? É 0,31. Essa informação aqui está incorreta. Tá? 0,31. Vamos cobrir isso aqui, né? Sim, mano, eu quero apagar. Dá licença. Vou botar um rosinha aqui para. Pronto. Então, ó, aí o cosseno de π sobre 10 fica. Tá aqui. Tá ao contrário, tá? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou recortar. Eu vou recortar aqui. Tá, pronto. Beleza. Vou fazer o seguinte aqui. Eu inverti, agora eu estou entendendo, né? Agora que eu vi aqui o cosseno desse lado, está invertido isso. Tá? Agora, ó, 0,95. Isso aqui. Aqui. Então, ó, o cosseno de π sobre 10 é 0,31. Desculpa. Π sobre 10 é 0,31 e o cosseno de π sobre 10 é 0,95. Tá? Bem próximo de 1 já, né? Π sobre 100 é 0,00031. O cosseno de π sobre 100 é 0,9995. Você veja, na segunda casa decimal, você vê que esse número é maior e mais próximo de 1 do que esse. Vamos dividir por 10 de novo. Então, π sobre 1000 é 0,0031. Aí, o que acontece com o cosseno de π? Quando você calcula o cosseno de π sobre 1000, isso fica 0,99995. Na quarta casa decimal, esse é maior do que esse, e na segunda casa decimal, ele já é maior do que esse, e mais próximo de 1. Π dividido por 10.000 é 0,00031, e a gente vai ver o mesmo procedimento aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta casa decimal, esse número é maior do que esse. Certo, gente? Então, assim, ó, à medida que você vai aumentando o π, que você vai diminuindo o π, aproximando-o de zero, a função cosseno se aproxima do valor de 1, de forma que o limite de cosseno de x, quando x se aproxima de zero, é 1. A mesma coisa a gente pode fazer com cosseno indo para π sobre 2. Então, ó, π sobre 10 é 0,31, a gente tem 0,95, 10, coloquei até mais números aqui. Para π dividido por 5, aí já está aumentando o valor de π, né? Π sobre 5 é o dobro de π sobre 10. Tá? É um arco aí com 2 vezes o ângulo de π sobre 10. Tá? Ele já fica 0,80. Π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus, ele fica aqui 0,78.
tá? O cosseno dele é 0,7, tá? Você diminui abruptamente aqui, né? Π sobre 2 é o dobro de π sobre 4, que é 90 graus, tá? Um ângulo com 2 vezes a abertura. Ele é 1,57 e o cosseno finalmente chega a zero. Você poderia fazer essa aproximação quanto mais você quisesse. Botava um π sobre 3 aí. O cosseno ele ia ser menor, o cosseno ia ser meio, né? Porque o cosseno de π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus, é meio. Poderia botar até cosseno de 89 aí, aproximando isso aí usando aí π, né? Mas você poderia usar em graus também. Tá? Então, o cosseno de x, o limite dele quando x se aproxima de π sobre 2 é zero. Tá bom? Bom, tem um outro limite aqui que é importante também. Existem outros limites que a gente não abordou nesse curso e a gente deve abordar no curso de cálculo 1, quando a gente for falar novamente sobre limite numa perspectiva um pouco mais aprofundada. Por exemplo, tem um outro limite fundamental com a exponencial, tá? Que é muito interessante, mas eu julguei de bom tom fazer uma primeira introdução para que depois a gente começasse a trabalhar com esses casos mais específicos. Mas um que eu não posso deixar de passar é o limite trigonométrico, que é o seno de x dividido por x. Essa função, ela se aproxima de 1 para quando x se aproxima de zero. Aí você vai dizer assim, professor, mas não vai dar uma indeterminação? O seno de zero não é zero? E x igual a zero não vai dar zero sobre zero? Sim. Mas como a gente ainda não conhece os procedimentos que a gente pode utilizar para trabalhar isso aqui, eu vou apresentar esse limite para vocês e vou argumentar em torno da validade dele. Tá? Bom, veja, vamos aproximar isso aqui de zero. Para quando isso aqui se aproxima de zero, a gente coloca aqui na nossa equação, π sobre 10 é 0,31. O seno de 0,31 dividido por 0,31 dá 0,9836. E você já vê, pô, π sobre 10 é 0,31, é próximo de zero. Né? A gente aproxima mais ainda de zero, a gente vai para 0,031, que é bem menor do que isso aqui, que é 10 vezes menor do que isso. Então, ó, seno de π sobre 10, que é, se π sobre 100, desculpa, que é 0,0031 dividido por 0,0031, ele é 0,998, ou seja, na segunda casa decimal, isso aqui é mais próximo de 1 e é maior do que esse. A mesma coisa a gente faz com π sobre 1000, como a gente tem feito. Né? Então, diminui mais ainda o π, aproximando mais ainda de zero, a gente vai ver que o resultado de seno de π sobre 1000 dividido por π sobre 1000 é 0,9998, e na quinta casa decimal, tá? Na quinta casa decimal, esse número se torna mais próximo de 1 do que esse. Então, no limite em que o x vai se aproximando de zero, e a gente já consegue ver essa tendência, a função seno x sobre x vai se aproximar de 1. Esse é o gráfico da função que você já consegue ver, ó. Ela tem esse formato aqui de montanha, né, de morro, tá? E ela tem esse formato aqui bacana, né, que parece um chapéu, um sombreiro, né? Então, ela se aproxima de 1 para quando x se aproxima de zero. Essa função, ela não está definida para x igual a zero, né? A gente precisa defini-la. Mas o limite existe e ele se aproxima de 1, tá? Porque para x igual a zero, isso aqui vai dar uma determinação. Bom, por último, a gente vai falar do teorema do confronto e a gente vai resolver um exemplo com o teorema do confronto. Então, sejam w, y, z funções que satisfaçam a seguinte relação, ó. A função w é menor do que y e y é menor do que z. Então, w, y e z. A gente vai fazer um sanduíche aqui. Em inglês, isso é chamado de the sandwich theorem, né? Que é o teorema do sanduíche. Tá? E aí, né, a função w é menor do que a y que é menor que a z. Então, fica um sanduíche dessas três funções. Para todo x em algum intervalo aberto contendo o ponto C, que é o ponto de tendência. Com a possível exceção de que as desigualdades não precisam ser válidas nesse ponto. O limite precisa existir, mas a função não precisa ser menor. Essa desigualdade não precisa ser válida no ponto C. A função pode ter um valor diferente, tá, no ponto C, e que seja até maior ou menor do que das outras duas, mas o limite não. Tá? Se W e Z tiverem o mesmo limite quando x tende a C, digamos, limite de W de x quando x se aproxima a Z é igual ao limite de Z de x quando x se aproxima a de Z, né, que é igual a L, então Y também vai ter esse limite quando x se aproxima de C. Tá? Isso é, o limite de Z vai ser, desculpa, o limite de Y,
Tá? Não é Z, aqui é Y. Vamos lá. Para você não se confundir aí. Eita. Bom, o professor agora se enrolou aqui com uma coisa aparentemente simples. Vou fazer um outro quadrinho desse. Pronto. Aqui, ó. Então, óbvio, né? Porque a gente está falando da Z, se a gente já falou que o limite dela lá em cima, né? Então, você agora entende que a gente está falando isso, que é para a gente tomar uma inferência acerca de Y, né? Que está no meio das duas. Então, o limite aí é um sanduíche das duas. Pô, né? Então, esse teorema do confronto ele é importante por causa disso, porque a gente muitas vezes não conhece o limite de uma função, mas conhece o limite de uma função que é maior e outro que é menor. Enfim, se você comprime essas duas coisas e elas são iguais, naturalmente quem está no meio vai ser sanduichado, que é a função y. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó, a função y, a função w, por exemplo, função z, tá? E aqui a função w. A gente usou outras letras, a gente usou w, y e z. O livro usa f, h e g, tá? Então, f está no meio de h e g. No nosso caso, y está no meio de w e z. Então, w é essa função aqui embaixo e Z essa função aqui em cima, tá bom? E aí aqui a gente tem a função, né, se aproximando aqui, na aproximação do ponto C, tá? A gente vai vendo aí o sanduíche dessas funções, tá? Então, né, naturalmente, é possível também que o valor da função em C, tá, seja diferente. O teorema do confronto inclui isso. Ele está falando acerca do limite. Os limites vão ser iguais. Por exemplo, se você tiver aqui a função seno x sobre x que a gente acabou de ver, tá? Ó, eu botei errada a legenda aqui. Ah, não, tá certa. A função y seno x sobre x, tá? Ela é vermelha, tá? A função w de x é uma função constante, igual a 1. E a função cosseno de x está em verde, tá? Ela é igual a... Ela é igual a... Aqui é igual o quê? Ela tá em verde, né? Mas você vai ver que para quando o x se aproxima de zero, tá? Elas são sanduichadas uma na outra, tá? Elas são sanduichadas uma na outra. E aí acontece que você vai ter a igualdade desses limites como indo para 1. E é uma das formas que a gente pode utilizar para provar aí esse limite de seno x sobre x. Hoje a gente falou sobre limite e continuidade. A gente falou sobre continuidade das funções trigonométricas, apresentou o limite fundamental e o teorema do confronto, ao qual nós vamos voltar com maior intensidade no cálculo 1. Forte abraço, galera, e até a próxima.